Olá, vocês que acompanham o podcast Unifip, o podcast Enfermagem em Foco. Hoje estamos aqui para uma conversa, na realidade um lançamento especial sobre o livro de atenção hospitalar. Estamos hoje com a professora Érica, uma das organizadoras, a acadêmica Vanessa, que também fez parte da organização, e eu me chamo professora Juliane, já estive aqui em outros momentos para outras conversas de lançamentos de livros no Enfermagem em Foco. Sou docente do curso de enfermagem, tenho um pós-doutorado em doenças negligenciadas, tais como tuberculose, hanseníase, leishmaniose, chagas, dengue, e atuo na atenção primária em pesquisas voltadas para a relação com o processo saúde-doença, nada mais do que vinculados também aos determinantes sociais de saúde. E nesse mundo de publicação, a gente vem publicando alguns livros voltados para a área de saúde coletiva, vacinas, e aí surgiu a ideia também da necessidade, uma vez que a enfermagem ela é assistência, além de ser ciência, a necessidade de se criar o livro de atenção hospitalar. Então, aqui a professora Érica, pode ficar à vontade para cumprimentar o pessoal. Olá, eu sou Érica, sou enfermeira, Minha atuação é em unidade de terapia intensiva, sou enfermeira intensivista e mestre em ciências da saúde. Atualmente também aqui, docente do Unifip, então foi um prazer enorme, trazer essa atenção hospitalar, já que a professora Juliana é muito dedicada à atenção primária, mas, como ela mesma falou, a enfermagem é assistência, E que bom que a gente tem esse leque, de visão, que o enfermeiro pode trabalhar em atenção primária, em atenção hospitalar. Então, foi, assim, muito gratificante participar, dessa atenção hospitalar, desse lançamento de livro que foi a atenção hospitalar, desafios, as práticas que são realizadas, enquanto enfermeiro, a subjetividade que o enfermeiro tem em poder realmente ter atitude, ter conhecimento, levar para seus alunos, a prática hospitalar, a assistência, de enfermagem propriamente dita a nível de atenção hospitalar. E foi uma honra, assim como está presente aqui a nossa acadêmica de enfermagem, Vanessa, que vai se apresentar também. Oi, meu nome é Vanessa, sou acadêmica de enfermagem aqui na Unifip. Atualmente eu estou no 7º período. Também participo de alguns projetos aqui da faculdade. Eu participo do projeto de pesquisa em saúde coletiva, do laboratório da professora Juliane. Também participo do projeto de extensão Menina Mulher, da professora Soraya. E atualmente também sou monitora na mesma cadeira de saúde da mulher. E também sou ligante, em uma das ligas do curso de enfermagem, a Liga de Cirúrgica, e também uma liga multidisciplinar, do curso de biomedicina, que é a LAAC, que é a Liga de Análises Clínicas. E eu estou muito contente em participar desse podcast hoje e agradecer, às professoras pelo convite e por estar, participando como organizadora desse livro, que é super importante para a gente falar, tanto a professora Juliane como a professora Érica citaram, então a atenção hospitalar, ele é um livro que vem trazendo aí um conteúdo super rico, que a gente espera que tanto os profissionais como os alunos, eles se enturmam no livro. Ótimo. E assim, a gente pensar na ideia, de quando a gente decidiu fazer esse livro, porque como eu falava no início, a gente publicou outros livros sobre vacina, saúde da mulher, saúde coletiva, sobre doenças negligenciadas, o tratado do SUS, vamos lançar em breve o de urgência e emergência, mas assim, que nesse eu não estou como organizadora, mas existem excelentes organizadores, mas preparar o de atenção hospitalar realmente foi uma real necessidade identificada, não só para nós docentes, Érica, mas também pela própria oportunidade que a gente dá ao discente, o curso de enfermagem, de participar das publicações. A gente realmente faz um incentivo efetivo
tá? Com relação ao aluno, ao acadêmico, ele ter a real noção da importância da publicação, de escrever, de ter domínio sobre a escrita científica. Então, a gente estimula isso, independente da nossa disciplina a ser ministrada em sala de aula, para que ele compreenda que ele precisa já alimentar o seu currículo a partir da academia, o seu currículo Lattes. Então, ele vai construindo o seu perfil também profissional a partir da graduação com esse incentivo, na perspectiva dessas publicações. E aí, a gente vê a necessidade de falar sobre assistência, porque o nosso curso, enfermagem, é uma assistência direta com o paciente. E, observando isso, foi quando eu pensei, eu acho que dentro dessa atenção hospitalar, a gente precisa trabalhar uma gama de procedimentos e técnicas, né, avançadas, de suporte avançado, que hoje dá condições ao enfermeiro, né? O próprio Conselho Federal de Enfermagem, ele regulamenta várias atuações de suporte avançado do enfermeiro dentro das unidades de terapia intensiva, dentro do serviço de urgência e emergência, mas também dentro da atenção hospitalar existe, né, uma gama de serviços que o enfermeiro, ele realmente está atuando como líder de equipe na maioria das vezes, né, Érica? Exatamente, porque a atenção hospitalar, né, ela é dividida e direcionada por setores, né? A gente trabalha com uma diversidade de setores dentro da atenção hospitalar que é voltada para o paciente, né? Aquele paciente que realmente procura a unidade hospitalar para sanar, né, um agravo que foi acometido. Então, dentro da atenção hospitalar, a gente tem os setores que vai acolher esse paciente, né, seja numa clínica médica, seja num bloco cirúrgico, que é o centro cirúrgico, na clínica cirúrgica, na unidade de terapia intensiva e dentro da urgência e emergência. Então, assim, foi um desafio construir esse livro, né, organizar esse livro, porque a gente tem um elenco, né, de setores na atenção hospitalar que a gente pode tá mostrando para o aluno a atuação do enfermeiro. O enfermeiro é assistência, né, como a própria Juliane disse, a professora disse, é assistência. Então, o aluno, dentro da atenção hospitalar, ele pode trabalhar numa clínica médica, numa clínica cirúrgica, dentro da terapia intensiva, né, na urgência e na emergência. Isso. Então, assim, a gente quis mostrar, a gente quer mostrar, né, essa diversidade que o aluno, né, ele pode sair dentro da faculdade e se direcionar, seja para atenção primária ou seja para atenção hospitalar. Então, cada professor que puxe o seu aluno, né, para a sua área de atuação. É isso que a gente quer. Sem dúvida. E o que eu vejo, sabe, é que nesses setores, né, uma vez que você desenhou bem, né, os cenários da atenção hospitalar, o que eu vejo de muito interessante é que em cada setor desse existem atribuições específicas e competências específicas. Ou seja, as atribuições de um enfermeiro na clínica cirúrgica, ela não vai ser a mesma das atribuições de um enfermeiro em clínica médica. Então, é muito vasto, né, falar desse mundo de atenção hospitalar dentro, né, desse ambiente. Porque existe, inclusive, como eu falava antes também, há essa relação direta a procedimentos, né, Érica, hoje, como dentro do setor de hemodinâmica, de procedimentos de alta complexidade. De alta complexidade, né? Exatamente. Existe aquele enfermeiro também gerenciador, que participa da gestão do hospital, né? Então, ou seja, a enfermagem, ela tem ela transita, né, por vários setores desse ambiente de atenção hospitalar. E assim, trabalhar na área da saúde, né, tanto a nível hospitalar como na nível da atenção básica, ela é gratificante. Né, apesar da gente estar ali trabalhando com paciente crítico, com paciente vulnerável, ela é gratificante. É uma área que é muito procurada, é bastante procurada, porque é a área da saúde. E assim, é gratificante no sentido de você conseguir resgatar aquele paciente e devolver à sociedade, né, de uma forma que ele possa estar recuperado. E é isso que a gente faz na atenção hospitalar. E trazendo um pouquinho aqui para a terapia intensiva, né, a gente vê muito assim, o paciente vai para a UTI, o paciente está nas últimas, e não é assim.
né? A unidade de terapia intensiva, ela é um setor de vigilância, de monitoramento, onde a gente tem, né, procedimentos, onde a gente tem uma assistência qualificada, tecnologia avançada, e que o que a gente faz é realmente resgatar esse paciente, tirar esse paciente da criticidade, né? Então, na atenção hospitalar, a gente devolve muito mais pacientes à sociedade do que a gente retém, né? Então, é importante e é gratificante nesse sentido, né? Porque a gente consegue resgatar esse paciente e devolver à sociedade, para que ele volte às suas atividades de vida cotidiana. Verdade. E a gente, como todo livro, né, Vanessa? A gente enfrentou alguns desafios nessa construção, não foi, Érica? Existe o desafio de tempo, de correções, de escrita, né, de prazos que a gente atribui a cada função. Então, assim, são vários percalços, né, que a gente realmente enfrenta para a construção de um livro. Não é uma coisa tão simples, né? Ele passa por vários trâmites, né, de correções, de idas e vindas, né? Às vezes a gente acha que não é no nosso tempo, muitas vezes é no tempo realmente a gente foge do prazo um pouco, né? E aí você, como acadêmica, assim, qual foi a sua experiência em participar como organizadora, a sua primeira publicação, né? Como organizadora de um livro? Pois é, qual foi a tua experiência e como você identifica, certo, na sua visão de acadêmica, realmente, a atenção hospitalar? O que esse livro você acha que pode trazer de contribuição para os seus colegas, para o curso de enfermagem? Bom, a professora Juliana sabe, né, que eu gosto muito dessa parte, né, de produção de artigos científicos. Então, assim, produzir esse livro, ele não foi tão desafiador, sabe? Que quando a gente produz algo que a gente gosta, né, que a gente faz algo que a gente gosta, então a gente leva aquilo com leveza. Então, como a senhora falou, né, sobre a questão dos percalços, a questão de revisar o material. Revisar o material para uma pessoa que é muito perfeccionista, então a gente olha cada ponto, cada vírgula, cada letrazinha, se tem coerência em questão de um capítulo para outro, entre parágrafos, se precisa acrescentar uma coisa, se precisa retirar alguma coisa. Então, sempre vendo, né, para a gente trazer uma qualidade acadêmica, né, a gente produz esse livro, né, justamente para ele ficar mais dinâmico, mais didático, né, tanto para os estudantes, né, que estão passando pela graduação, até tanto para os profissionais de saúde, né, que querem mais saber sobre o assunto. E como aluna, né, participar desse livro, assim, eu ainda estou no estado atônita, né, então, assim, para mim é super gratificante, né, as professoras, né, darem esse tipo de confiança, né, para produzir esse livro. E o que eu gosto muito em um dos capítulos é que fala que nas práticas clínicos assistenciais, né, que ele vai se fundamentar em 3 pilares básicos, que é a questão do cuidado multiprofissional, a segurança do paciente e a humanização no ambiente hospitalar. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que expor mais, principalmente a questão da humanização, porque a gente vê muito hoje em dia, principalmente como a professora Érica falou, né, que quando os pacientes estão na UTI, né, pensam que estão no final da vida. Não é assim. Então, a gente tem que ter uma humanização, um cuidado com aquele paciente, porque só um simples cuidado, né, a gente pode cuidar daquele paciente, né? Às vezes o que mais adoece é a mente do paciente. E a gente, como profissional de saúde, a gente tem que estar ali acalentando, né? Como a gente aprende, a gente tem que ver o paciente, o cliente, né, como um todo, né? Então, não só como uma pessoa doente. Então, eu acredito que esse livro, ele traz bastantes informações sobre a atenção hospitalar e principalmente sobre esses pilares que a gente, como estudante, né, a gente tem que começar a construir desde a graduação para a gente levar profissionalmente, né? Porque isso nos faz crescer como pessoa dentro da graduação, né? Porque a gente aprende a como lidar com o paciente também profissionalmente, né? Porque a gente dentro do hospital, a gente tem que lidar constantemente com os pacientes, com os familiares, então a gente tem que ter esse cuidado, essa humanização no cuidado e principalmente essa segurança com o paciente e também com a família, né? Então, eu acredito que esse livro foi uma construção, assim, maravilhoso. E como acadêmica, eu me sinto muito, muito, muito feliz em ter participado dessa organização. Ótimo, esse livro, né, ele traz para a gente, enquanto professor, a certeza de que a gente está colocando no mercado
certo? Produções científicas. É isso que a gente quer, né? A gente vive num país em que a gente precisa ter respaldo científico. E esse livro é isso. É respaldo científico. É um resgate, né, daquilo que a gente quer trazer para a própria comunidade, não só a comunidade acadêmica, mas também os professores, né? Então, assim, não foi tão desafio, porque, como Vanessa falou, quando a gente faz o que gosta, né, tudo se torna mais fácil, né? E quando a professora Juliane convidou, vamos produzir um livro, vamos organizar um livro em atenção hospitalar, meus olhos brilharam, né? Assim como eu sei que os olhos dela brilham quando ela está falando de atenção primária à saúde, que tudo começa na atenção primária à saúde. Mas muitas coisas que não conseguem ser resolvidas, né, na atenção primária, a gente sabe, né, que 85%, né, das situações que ocorrem em relação à saúde, ela tem que ser resolvida na atenção primária, né, professora? Isso. 85%. Os 25% aí vem pra gente, né? E esses 25% a gente tem que resgatar para devolver. A atenção primária. A atenção primária, né? Então, assim, existe uma ligação. A gente acha assim, atenção primária é promoção, prevenção, recuperação. Né? Recuperação. Mas acontece que está interligado com a atenção hospitalar. A gente tem que receber esse paciente da atenção primária, mas a gente tem que dar uma contra-referência. A referência da atenção primária é a atenção hospitalar, né? Mas a gente tem que dar uma contra-referência para que a atenção primária ela dê continuidade, né? E que reabilite esse paciente. Então, assim, quando se fala em atenção hospitalar, realmente meus olhos brilham, né? Eu tenho uma vivência, né, de 30 anos de atenção hospitalar, né, porque quando eu saí da minha graduação, eu fui para atenção hospitalar. Então, desde que eu me formei, né, eu trabalho a nível hospitalar. E eu sei que a gente consegue, né, dentro desses pilares que foi construído esse livro, a gente proporcionar segurança ao paciente e a gente proporcionar, né, humanização, né, porque a humanização é algo tão falado, mas que a gente precisa de base, né, para que a gente possa trabalhar, né, com aquele paciente que está ali crítico, com aquele paciente vulnerável, mas que a gente possa trazer essa humanização, né, não só para o paciente, mas também para os profissionais. Né, existem os profissionais que precisam também trabalhar dentro dessa logística, né? E para eles também, certo? Então é um desafio, mas um desafio bom, né? Que foi realmente colocar esse livro, né, para publicação. E uma coisa que eu vejo como dessas perspectivas que você estava colocando, Érica, é assim, muito importante, dentro também dos pilares citados por Vanessa, além da humanização, a questão da segurança do paciente, certo? Porque assim, a gente tem que priorizar, falar mais sobre segurança do paciente dentro da sala de aula, porque a segurança do paciente, às vezes a gente vincula mais à atenção hospitalar, mas a segurança do paciente, ela também está em outros níveis de atenção à saúde, a exemplo da atenção primária, não é? Exatamente. E o que é que acontece? Dentro da atenção hospitalar, em específico, porque como são vários setores, existem várias situações críticas, né, vários procedimentos de alta complexidade, procedimentos críticos, então a gente tem que ter muita atenção, interpretação de prescrições medicamentosas, até mesmo interpretação de prescrição de enfermagem, porque a enfermagem prescreve de uma outra maneira, né? Mas prescreve cuidados, né, de enfermagem. Então, é importante esse livro para dar condições até de entendimento para as prescrições, para alguns procedimentos, né? Porque está lá no sumário do livro, né, uma variedade de informações que o acadêmico ele vai poder ter acesso, mas os profissionais de saúde também, porque quando eu penso em segurança do paciente, eu penso numa perspectiva desse livro também, de construir um entendimento para os profissionais no sentido do aprimoramento, certo? Profissional e qualificação contínua, tá? Porque assim, é muito importante quando o profissional ele tem esse entendimento dessa qualificação, de realmente dessa capacitação
para trabalhar dentro da atenção hospitalar. Porque você vai lidar com vidas, existem toda uma série de cuidados centrados nessa segurança do paciente, e que esse profissional, ele realmente tem que ser um profissional habilitado, ele tem que realmente colocar em prática as suas competências técnicas. Então, você identificar as suas competências, as suas necessidades reais de aprimoramento, né? Então, é uma questão de consciência profissional também. E esse livro, ele traz também, diante de tanta informação sobre a atenção hospitalar, provoca essa reflexão, né? Aquele profissional que vai estar dentro da assistência hospitalar, ele entender que ele precisa ter habilidades técnicas de enfermagem, mas ele precisa identificar suas competências e também se qualificar para isso, né? Para trabalhar dentro desse ambiente. E importante também, porque quando a gente faz uma construção de um livro, a gente vai nas atualizações, né? Sim. A gente vai naquela comunidade científica, trabalhar o que se está realmente trabalhando ali em relação a determinado assunto, né? Um exemplo, a gente vai trabalhar aqui com uma monitorização hemodinâmica, seja invasiva ou não invasiva. Então, o que os cientistas traz de inovação, né? Então, a gente traz referências novas, a gente traz aquilo que a comunidade está se conversando e está se trabalhando a nível, né, de comunidade científica. Então, o livro, ele é atual, né, traz essas inovações para que a gente possa realmente mostrar aos alunos, mostrar aos professores o que tem de mais recente, né, na comunidade científica. Então, foi isso que a gente trouxe também, né? Porque é um estudo. Não é a gente pegar qualquer referência e ser colocado no livro. A gente tem que ir aí nas referências mais recentes e o que o mundo está se trabalhando em relação àquele assunto. A inovação, né? Que a gente traz até um capítulo onde a gente fala, né, sobre as tecnologias de inovação dentro desse ambiente, a né? Telemedicina, a telemedicina, prontuário eletrônico. Prontuário eletrônico, que hoje está sendo trabalhado, né, bastante, então, né? Assim, favorecendo como a professora Érica diz, a gente vem, né, foi um livro que a gente acompanhou o avanço, né? A gente tá bem afinada aí esse livro com a atualidade, né? E de uma linguagem de um fácil acesso, né, Vanessa? Porque a gente tem que trabalhar nessa questão dele ser um livro dinâmico, né, didático, para facilitar o entendimento, que abranja o assunto, né, da atenção hospitalar, mas que ele fique de uma forma mais didática para o estudante, também como para o profissional de saúde, né, ler o livro e ter um entendimento sobre isso. E acho que qualquer outra pessoa da área também, né, que consiga ler, consiga entender, né, assim, ficou bem interpretativo, né, dá essa facilidade. E o que foi bastante interessante, né, que apesar da gente estar nessa organização do livro, mas que a gente também trouxe enfermeiros, nós trouxemos, né, professores, mestres para contribuir, não foi algo unilateral, né, de 3 pessoas aqui isoladas, né, a gente realmente foi feita uma conversa, né, e tivemos vários profissionais, enfermeiros que participaram, né, porque o livro é fundamentos, né, desafios e práticas. Isso. Então tem muito professor que atua na assistência, é professor, eu atuo na assistência e eu sou professor. E nós temos professores também que tá na assistência, tá como professor e também contribuiu, né? E a questão dos mestres e até de próprios estudantes. Nós trouxemos para a gente, a gente trouxe também nesse livro a contribuição dos estudantes, porque eles também escreveram, né? Eles também foram em busca, eles também pesquisaram, porque nós, enquanto professores universitários, a gente tem que ser pesquisador, né? Então, a gente é pesquisador, é assistencialista, isso, né? E isso é bom, e o educador, e isso é bom, né, a gente trazer aí esses alunos para construir junto, né, com o docente essa questão do livro, né, para ser colocado aí no mercado.
Então, assim, foi um livro que ele vem para contribuir, né, gente, bastante com as práticas, com as informações para o corpo acadêmico, mas também, como a Érica bem colocou, para os profissionais. Então, eu acho que foi uma publicação louvável, mais uma vez, do curso de enfermagem, né? Se destacando, dando oportunidade aos acadêmicos, a uma acadêmica na organização, né? Que é uma responsabilidade, né, Vanessa? Você sentiu como é realmente organizar um livro? Então, eu agradeço o espaço, mais uma vez, do podcast Unifip, né? De estar trazendo esse momento aqui do Enfermagem em Foco, do compromisso que a gente tem, o curso de enfermagem, com relação à nossa produção científica, mas há vários trabalhos que a gente tem muita coisa boa no processo de construção e sendo executado, que logo mais vocês vão ter acesso, vão estar assistindo outros podcasts com outras novidades, porque a enfermagem não para. Até a enfermagem não para, até porque a gente tem esse leque, né, de setores que a gente pode atuar. E assim, só mais um enfoque ainda da enfermagem, além da parte assistencialista, a parte acadêmica, a gente tem a parte de gestão, né? Então, o enfermeiro ele também pode ser gestor. A gente tem aí vários enfermeiros na atenção primária, que são secretários de saúde, né? Nós já tivemos enfermeiros diretores de hospital. Atualmente a gente tem uma diretora da maternidade que é enfermeira. Egressa da Unifip, né? E que está desenvolvendo aí um trabalho dentro da maternidade Peregrino Filho. E a gente também tem enfermeiro no hospital infantil. E temos também uma no Hospital de São Bento como diretora também. Pois né? E assim, a Unifip, ela traz esse avanço, porque é um avanço você construir, você organizar livros, aliás, né? Organizar livros com esse incentivo aí, tanto da gestão, né? Da própria coordenação de enfermagem, né, da professora Juliana, que já tem essa facilidade aí de organização na comunidade científica, né? É uma pós-doutora, então isso aí traz um desafio para a gente enquanto está iniciando. É meu primeiro livro, né? Meu primeiro livro de muitos que vai ter ainda. Então, é um convite que a gente se sente assim, mas depois que a gente começa a produzir, vai dando gosto. Então, o Unifip traz, né, esse espaço para que a gente realmente possa divulgar. É muito bom quando a gente faz a divulgação de um trabalho, né? É um livro que vai estar online. Sim, ele está disponível na Home Editora, né? Só acessar a Home Editora e lá tem acesso aos acervos, né? Aos e-books, né? Porque é um livro digital e a gente também tem um compartilhamento também em PDF, onde a gente vai poder estar fazendo esse compartilhamento com os alunos, nossos grupos, né? De turma, né? Mas desde já, quem deseja acessar o livro, né? O livro de atenção hospitalar, é só acessar o site da Home Editora, que está lá disponível. Só é clicar no link do PDF, do e-book, que você consegue ter acesso. E paga? Ao acesso? Ao acesso? Não, o primeiro acesso, eles podem clicar lá e é gratuito, eles podem baixar esse arquivo. Então, aproveitem. É um livro, né? Um livro aí altamente, certo? Que foi construído com esse propósito. Então, vocês acadêmicos de enfermagem, enfermeiros, profissionais da saúde, né? Não só enfermeiros, mas esse livro também traz, né, uma dinâmica que não está somente direcionada aí à enfermagem, porque a gente tem a parte da humanização, que perpassa aí por todos os profissionais, isso, né? Seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem, que é a parte de nível médio. Então, acessem,
né? Isso traz uma logística muito boa, vocês poderem acessar esse livro sem pagar nenhuma taxa, tá aí para vocês acessarem. Então aproveitem, porque com certeza não vão se arrepender. E logo também a gente vai disponibilizar para o acervo digital da instituição, né? Para que os acadêmicos também tenham esse acesso. Perfeito, melhor ainda. Então é isso, vamos agradecer a oportunidade aqui mais uma vez, tá? Do Enfermagem em Foco, né? Aqui é o podcast Unifip, e ficamos por aqui e até os próximos encontros com os novos projetos que vêm em execução, não é, da enfermagem. Tem muita coisa boa vindo por aí. Logo mais estaremos aqui novamente no Enfermagem em Foco, informando para vocês e trazendo mais atualização, mais informações sobre a atenção à saúde, tá? De uma forma igualitária, equânime, não é? E universal. Muito bem. Agradeço a participação, né, a professora Juliane, a Vanessa, né, que não mediu esforços, estava sempre ali o tempo todo para o que a gente precisava de fazer correção, vamos fazer assim, tá melhor assim, né? Então foi um prazer enorme, né, estar aqui juntamente com Vanessa, com a professora Juliana, com esse desafio que foi realmente organizar, né, esse livro da atenção hospitalar. Agradecer, né, também mais uma vez a professora Juliane, né, pelo espaço, e também a professora Érica, né. Então, assim, a gente sempre vem e trabalha com o objetivo, né, de produzir, né, conteúdos relevantes e atuais, né. Então, a gente vai trazer, né, mais publicações, mais atualizações. E a gente espera, né, formar essa parceria, porque é uma parceria muito boa, deu muito certo, e espero, né, que perdure aí até o fim da graduação, até depois, né? Até depois. Por que parar depois da graduação, né? Já começou, aí não para mais. Não para mais, é. Então é isso, gente. Tchau. Ficamos por Até aqui mais. com a Enfermagem em Foco. Tchau.